Seguinte, isso aqui, qualquer objetivo que você quiser cumprir na sua vida, que você tem, se você tiver esses 3 pontos aqui, você vai conseguir realizar muito bem. E aqui está o segredo. Isso foi num curso de PNL, né? Eu tenho formação em PNL, Practitioner, e aí eu aprendi isso, achei demais, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O tripé é motivação, crença e recursos. Qualquer coisa que você for cumprir, né, qualquer objetivo, e aqui a gente está falando de concurso público, vai passar por esses 3 elementos. Então vamos entender cada um desses elementos para você se situar e usar essa não sei se essa analogia para poder ter resultado em concurso público. Primeiro, a motivação. Falei disso aqui, acho que na terça-feira, na segunda live, né? Que você tem que trabalhar a motivação. Qualquer coisa que você quer cumprir, algum objetivo, você vai ter que ter motivação para fazer. E o que é motivação? É as alavancas, né? São as alavancas, eu expliquei isso, que são dor e prazer. E prazer você pode entender como desejo. Então, assim, ou você faz algo para fugir da dor ou para buscar o prazer. E no caso aqui, você quer passar no concurso público, normalmente, como eu comentei, a gente toma a iniciativa ou decide estudar para concurso público baseado em alguma dor. Então, por exemplo, perdi o emprego, aquela dor fala, não quero passar mais por isso. Ou o emprego está muito ruim, não quero passar por isso. Ou não consegue arrumar emprego, está desempregado, caramba, não quero passar por isso, vou estudar para concurso. Então, normalmente a decisão ela é tomada num momento de dor. Não quer depender mais dos pais, não está satisfeito onde está trabalhando e outras coisas. Então, normalmente tem alguma coisa de dor, né? Alguém que duvidou de você, enfim, essas coisas que fazem a gente decidir. Porém, se você não tiver uma alavanca de desejo, como eu costumo explicar, a dor ela é cíclica. Ela dá os picos, mas ela também abaixa. Então, por exemplo, você está num emprego ruim, e aí, num dia, o seu patrão te dá aquela chamação, é aquele inferno, você sai de lá e fala, não passo por isso aqui mais. Vou estudar para concurso. Decidiu, lá naquele pico de dor. Só que depois, com o passar dos dias, o seu patrão melhora um pouco, ele fica mais bonzinho, às vezes ele sai daquele setor, ele te dá um pouco de paz, e a dor, ela diminui. Porque não vai ficar naquela dor aguda, cada dia pior, é muito difícil, dá uma normalizada. E aí o que é? Como você decidiu estudar para concurso público com base em algo que era dor, muito provavelmente, quando essa dor diminuir, às vezes você perde a motivação. Então, o que eu costumo falar? Primeiro, para deixar isso visível, para você não se esquecer, porque a gente se esquece, a dor ela dá o pico, mas depois, com o tempo, você esquece. E segundo, para que você tenha também a alavanca de desejo, e também anotada para ficar presente para você, que aquelas coisas que fizeram com que você quisesse estudar para concursos públicos, os desejos, os sonhos. Então, poder viajar, poder ter um carro X lá, que você quer ter o carro, poder, sei lá, não sei o que é um desejo de vocês, coloca aqui no chat para mim, mas viajar, eu sei, poder cuidar da sua saúde, sei lá, dar uma vida melhor para o seu filho, sua filha, normalmente tem isso. Então, só que o que eu quero é que você trabalhe as duas alavancas. Não deixa só na dor, porque ela vai baixar, e aí você vai perder a motivação, e no meio do processo você vai, não tá tão ruim aqui no emprego, até que eles me pagam bem, também não tá, entendeu? E aí você começa a, sei lá, dar desculpas para não estudar. Agora, se tiver um desejo muito grande por algumas coisas que você só vai conseguir com o concurso público, e também isso estiver anotado, e você estiver vendo isso com frequência, isso vai te dar motivação. Então, essa é uma alavanca. O outro elo dessa... e uma coisa que eu esqueci de falar, que eu até anotei aqui. Eu quero que para você conseguir fazer isso ficar presente, não basta só estar anotado, tá? Você tem que imaginar. E quanto mais sensorial for, melhor. Isso é uma outra coisa que eu aprendi, e é um curso que eu vou fazer também de hipnose, mas é assim, quanto mais elementos você consegue trazer nessa visualização, melhor. Então, por exemplo, quem é aluno do meu programa, eu tenho um dia lá que eu faço uma visualização, tem uma aula, que eu faço uma visualização que eu te coloco dentro do cargo. E não é incomum, na verdade é muito comum, um monte de gente chora, fica... Por quê? Porque você consegue vivenciar, eu coloco você lá, para quem que você vai ligar quando você for aprovado, e isso você consegue visualizar. Então, quando isso está muito presente, primeiro, tem aquela questão da lei da atração, eu acredito, e segundo, que aquilo, sabe, você sente, é como se, não é um sonho, é uma coisa que você sente, você vivencia aquele desejo, né?
Então, por exemplo, a viagem que você vai fazer, a casa que você vai comprar, como que é a casa, como é que é entrar nessa casa, acordar de manhã, como que é o quarto. Quanto mais sensorial, visão, cheiro, né, mais sentidos envolvidos, melhor e mais resultado dá. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão das crenças. O que são as crenças? Se você não acredita que você vai conseguir passar, você não dá todo o seu potencial. Como que é isso? Seguinte, se você duvida, você hesita. Isso quem fala disso é o Tony Robbins, desse conceito que eu estou trazendo. Se você não acredita completamente, você não vai se esforçar totalmente porque você duvida. É meio que vai, mas não vai. Vou deixar até umas coisinhas aqui, vou estudar para concurso, mas vou fazer uma pós aqui, porque vai que eu não faço, e aí você não está inteiro em nenhum lugar. Então, quando você não acredita, você não coloca todo o potencial. Uma vez que você não coloca todo o potencial, o que acontece? O resultado é ruim. E aí a crença que se forma é, falei que não era para mim isso aí. Então percebe que, na verdade, o fato de você não acreditar no início é que gerou esse resultado. E tem algumas, isso também acaba interferindo na sua motivação. Se você não acredita que vai passar, se é algo muito distante, né? E eu falo para vocês que em alguns momentos concurso público, para mim, pareceu algo muito distante. Sinceramente, por muito tempo eu achava que eu nunca conseguiria passar. Aí depois que eu comecei a ter alguns resultados, aquilo foi ficando um pouquinho mais palpável, até depois eu acreditar. E hoje eu tenho a crença que se eu quisesse passar na magistratura, eu nem faço direito, mas só a título de exemplo. Se eu quiser passar na magistratura, diplomata, eu passo. Hoje eu tenho a crença de que eu sou capaz, porque você vai ganhando confiança conforme você... Bom, eu me esforcei, eu acreditei, me esforcei e deu o resultado, que fortalece. A minha crença é, então toda vez que eu me esforço dá resultado. E eu utilizo isso aqui, por exemplo, e hoje, né, com meus alunos e o meu canal hoje no YouTube, que já tem uma repercussão muito grande. Então eu acredito, eu me esforcei, é a mesma coisa que aconteceu com o concurso público. Eu não era ninguém, me esforcei e deu resultado. Aqui é a mesma coisa. Ele cria uma crença fortalecedora. E como é que você faz para trabalhar suas crenças? Muitas vezes, para você acreditar que você é capaz, a gente tem mania de, às vezes, achar que a nossa rotina é a pior, que para a gente é pior. Porque para mim eu nunca fui bom de matemática. Inclusive vai ter o desencapetamento em matemática, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas você sempre acredita que tem alguma coisa que para você é mais difícil do que é para os outros. E aí o que acontece? Você acha que para você é mais difícil, você não vai conseguir passar. O que eu faço e o que eu oriento que vocês façam? Comecem a se nutrir de informações de pessoas que conseguiram. Então, por exemplo, vocês vão lá, assistam o meu depoimento, eu falando. E é engraçado, porque tudo isso que eu estou falando para vocês tem no meu programa. Porque eu sou a prova viva de que você pode ter sido mau aluno na escola, analfabeto funcional, que era o que eu era, isso é real. Eu até tenho foto do meu boletim aqui, depois vou mostrar. E operário de fábrica, trabalhei em fábrica até meus 21 anos, assim, de 14 a 21 para 22 anos, saí de lá para ganhar menos como estagiário, então, assim, não tinha nenhuma facilidade. Mas, apesar disso, eu consegui a aprovação. E consegui aprovações em primeiro lugar. Então, quando você vê esses depoimentos, muitas vezes te fortalece. Você fala, caramba, se o cara consegue, eu também consigo. Então, uma coisa que eu levo de muito importante que os meus alunos têm de diferencial é ver que na minha história, se você seguisse o fluxo natural dela, eu não seria aprovado. Pelo fluxo natural, não. Minha mãe está aqui agora, eu não tenho pai. Ela pode mandar mensagem aqui para falar. Então, isso tudo não me impediu de conseguir as aprovações. E aí você vai ver histórias de pessoas. Então, por exemplo, quem aqui é mulher que cuida de filho? Às vezes ela fala, para mim é mais difícil, porque eu tenho filho, eu tenho que cuidar de casa e tal. Aí ela vê um depoimento de uma mulher que foi aprovada, e tem muitos no YouTube, você acha, que tinha 2, 3 filhos e foi aprovada. Aí aquele, tapa na cara, fala, então dá. Se ela conseguiu, eu também consigo, entendeu? Mexe na sua crença. Ele modula a sua crença para você falar, dá. No meu programa, e quem está no Telegram, acho que eu mandei, se eu não me engano, acho que mandei, porque acho que eu mandei a entrevista com o Marco, que é o servente de pedreiro, o cara com nível médio. Então, por exemplo, você que estuda para o TJ, tem nível médio. Mas não dá para passar com nível médio. Aí você vê o cara que era servente de pedreiro, com nível médio, passou, fez 92 pontos. Aí você fala, então peraí, não dá, o cara passou, o cara era servente de pedreiro, não tinha nenhuma facilidade.
Então, entenderam como que é essa questão das crenças aqui? E aí a gente vai chegar no último tópico, que é os recursos. Porque não basta nada, vou até voltar aqui para vocês verem. O que eu vejo muita gente falando em concurso público? Eles trabalham muitas vezes a motivação. Motivação. Mas muitas vezes eles não trabalham essa parte de recursos. E nem muito crença também. Trabalham mais a motivação. E aí tem muita gente que manda para mim, Matheus, seu programa é motivacional? Não. Ele tem parte de motivação. Eu te ensino a buscar meios de se motivar. Mas não é motivacional, porque isso também é uma coisa difícil. Eles falam motivação mais intrínseca. Mas eu trabalhando com essas coisas que eu estou falando para você, eu te deixo presente e você busca os mecanismos. Mas é o que eu falei, muitos cursos ficam muito aqui na motivação. E já não é uma coisa que eu acredito só nisso. Eu acho que você tem que ter essa parte dos recursos. O que são os recursos? Eu diria que é o como. Beleza, Matheus, eu estou motivado a passar no concurso, os motivos que me fazem querer passar no concurso são grandes. Além disso, eu tenho crença que eu sou capaz, porque meu irmão é concursado, enfim, não sei que motivo, eu assisto muito pessoas aprovadas e eu vejo que eu tenho perfil para ser aprovado, beleza, você acredita. Só que aí o cara não sabe como. Então eu já contei a história aqui de uma amiga que nessa época eu ainda nem trabalhava, né, com preparação. Na verdade eu nem estudava ainda para concurso e eu lembro dela me contar, foi uma das pessoas que começou a falar em concurso público que eu comecei a ver. Ela trabalhou comigo. E ela reescrevia a Constituição Federal inteira, reescreveu várias vezes. Ela falou, já reescrevi a Constituição 2, 3 vezes. Gente, Constituição, em alguns casos específicos, vai cobrar ali, eu nunca vi um concurso que cobrasse mais do que, sei lá, 50% da Constituição. Ficar escrevendo é perder tempo. Reescrever não é uma tática. Então ela não sabia como, entendeu? Ela estava esbarrando no como. E você precisa saber um método para poder colocar isso em prática. E aí você vai buscar dois aspectos. Primeiro, os recursos internos, lembra? Falei na aula de ontem, se eu não me engano, que é o ponto A, de onde você está partindo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho facilidade nessa matéria, eu tenho nessa, isso aqui eu tenho que buscar. E depois, os externos, o que você precisa buscar, as ajudas que você precisa para conseguir estudar para concurso público, ou para qualquer outra coisa, tá? Lembra que eu falei que eu sou um cara que faço muita mentoria? Eu pago caro para o mentor, às vezes, tipo, o cara falar 15 minutos comigo, às vezes nem isso. O meu mentor, por exemplo, agora eu tô pagando caro e faz, sei lá, mais de mês que eu não converso com ele. Por quê? Porque o dia que eu preciso, eu mando uma mensagem para ele e ele responde. Né? E isso vale muito. Às vezes eu preciso da ajuda, porque eu também não tenho todas as respostas. Cada um que está jogando um jogo vai esbarrar em alguma limitação. E vai vir alguém de fora e vai falar, pô, não faz isso, faz isso. Então, às vezes, e aqui no Brasil a gente não é adaptado ou não é acostumado a esse modelo de mentoria, de acreditar que alguém que já trilhou pode te ajudar. A gente quer desbravar sozinho. Você quer consertar o seu chuveiro sozinho, você quer arrumar o carro sozinho, você vai lá, quer fazer, você pinta a sua casa sozinha. Ah, Matheus, mas eu consigo fazer. Tá, mas você é o cara mais qualificado para fazer isso? Às vezes você vai perder muito mais tempo tentando fazer sozinho. E às vezes alguém te ajudando seria muito mais rápido e encurtaria o caminho. Então, esse é o terceiro aspecto, e, na minha opinião, é um aspecto muito importante que as pessoas não levam em consideração. Você tem que saber também onde você está e buscar ajudas. E, claro, ter um modelo para seguir. Porque tudo que vocês pensarem já tem um modelo. Vocês assistiram a minha primeira aula, quem assistiu, viu que tudo que eu coloquei lá são estudos baseados em técnica de aprendizagem. Não inventei da minha cabeça. Eu sou incapaz não vou falar essa palavra, eu detesto, mas nesse momento eu não tenho recurso suficiente para poder criar esses estudos a respeito de memorização. Os caras tiveram, eu uso isso, porque é um modelo que funcionou, foi testado. Então, tem alguém que já testou isso e que fez, e aí você vai tentar você desbravar ou pegar um modelo que já funciona com alguém. Essa é a questão aqui.